O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo do Advento. E o tempo vai passando bem depressa e as coisas vão acontecendo, né? Hoje nós acendemos a segunda vela do tempo do Advento. Cada uma das velas da coroa tem um significado, ou tem um tema que a gente precisa viver no domingo correspondente. A primeira vela que nós acendemos domingo passado, ela tinha o tema da vigilância. O Evangelho, a frase principal do Evangelho do domingo passado era justamente essa: estáis preparados, estejam preparados, porque não sabeis o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Vigilância, é o primeiro domingo. O segundo domingo que nós acendemos hoje, a vela, o tema é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, é o que disse João Batista. Próximo domingo, terceiro domingo, onde a vela é cor de rosa, nós celebraremos a alegria. E o versículo de aclamação do Evangelho domingo que vem diz justamente isso: alegrai-vos, ó Jerusalém, porque o Senhor está próximo. A proximidade de Jesus que está chegando, o domingo da alegria. E o quarto domingo é o domingo da fé. A fé de duas pessoas bem específicas: a Virgem Maria, a Virgem prudente, confiante, e José, o homem justo, casto e puro, que é o responsável para cuidar do verbo aqui durante a nossa terra, a nossa vida. Então são os temas das velas da coroa do Advento. Hoje então nós vamos ver a conversão. Na verdade, o grande chamado, o grande mandamento que João Batista nos traz: convertei-vos e crede no Evangelho. Um pregador, ele precisa ter duas características para poder falar de forma que as pessoas entendam. Primeira coisa, ele tem que saber o que ele está falando,
entender, conhecer o conteúdo da mensagem que ele vai falar, mas também ele precisa viver. Ele tem que viver aquilo que prega, porque senão ninguém vai escutar. E é justamente isso que o Evangelho de hoje faz, o Evangelho de São Mateus. O Evangelho diz assim: João foi anunciado pelo profeta Isaías. João já era um projeto de Deus. Deus preparou João para vir como o arauto do rei, o arauto do Cristo que viria, né? Ele é o arauto e Jesus, o esposo que vem. João então foi preparado por Deus e foi anunciado pelo arcanjo Gabriel, bastante semelhante com o anúncio de Jesus, né? O anjo Gabriel apareceu para o seu pai Zacarias, que era um sacerdote da tribo de Levi, já de idade avançada, ele e a sua esposa Isabel, que era prima de Maria. O anjo Gabriel aparece a ele e diz que ele vai ter um filho, um homem, um varão, como eles diziam. E Zacarias duvida, dizendo: como que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa também é velha, como é que isso vai ser? Por causa disso, Zacarias fica mudo. Mas essa mudez de Zacarias, ela é também planejada por Deus. Ele fica mudo porque a partir de Jesus, o Antigo Testamento se calou, de tal maneira que a partir de Jesus para cá, nunca mais apareceu um profeta em Israel. O último profeta era justamente João Batista, que foi feito no seio da sua mãe milagrosamente. Foi santificado também ainda no ventre de Isabel. Quando Maria foi visitar Isabel, ele estremeceu no ventre da sua mãe e ele já nasce santo. Tanto que nós na igreja, o único santo que nós celebramos uma solenidade do nascimento é João Batista. Só o nascimento de João, da Virgem Maria e de Jesus, só. Os outros todos a gente só celebra o dia que eles morreram. João Batista celebra tanto o dia que nasceu quanto o dia que morreu. Ele tem duas solenidades, quer dizer, uma solenidade e uma festa. São João Batista. João nasceu numa cidadezinha que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém, nas encostas do Monte Sião, uma cidade chamada Ain Carém. É uma cidade, é um lugar assim bastante bonito, de ladeiras e descidas, montanhas, tem cânions, né? Um lugar bastante bonito, cheio de árvores grandiosas. A casa que João nasceu também era uma casa bastante bonita para a época, porque ele era filho de sacerdote e os sacerdotes eram geralmente pessoas bastante ricas. Só que quando ele nasceu, seus pais já eram velhos. Os pais morreram quando ele ainda era praticamente adolescente. A tradição conta que ele vendeu todos os bens que possuía, deu aos pobres e foi para viver como eremita no deserto. Ele foi para o deserto próximo ao Mar Morto. Ali existiam várias comunidades judaicas, né, religiosas judaicas. Ele entrou num grupo chamado Grupo dos Essênios. No primeiro momento, ficou com os essênios durante um tempo, e aqui é bastante interessante porque os essênios eles já eram celibatários, aquilo que a Igreja Católica vai viver durante toda a sua vida. Eles eram celibatários. João entra nesse grupo dos essênios, passa um tempo, depois ele vai para as margens do Rio Jordão e lá ele entra em outro grupo chamado Grupo dos Batistas e permanece com os batistas aí até o final da sua vida. Aí a gente passou a chamá-lo de João Batista por causa do grupo dos batistas. A pregação de João era sempre dura. Ele era um homem bastante interessante, né? Porque ele era extremamente magro, porque se alimentava de basicamente duas coisas, né? Raízes que eles colhiam ali no deserto em alguns lugares, mas se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. E aqui é interessante a gente saber alguns detalhes, né? João Batista nunca comeu um gafanhoto que nós conhecemos.
O bichinho gafanhoto, ele é uma das pragas do Egito, é um bicho amaldiçoado e nenhum judeu pega um bichinho daquele, principalmente para comer, né? De forma nenhuma. O gafanhoto é uma espécie de fruta, né? Uma bage, tipo uma fava, marronzinha assim, parece uma fava e tem gosto de chocolate, né? É muito bom. E é inclusive rico em proteínas. Ele se alimentava deste gafanhoto, que é uma fruta, e o mel não é mel de abelha, porque em Israel não tem abelhas, lá é deserto, não tem flores, as abelhas não ficam muito por ali. O mel é o mel das tâmaras, e aí tem abundância, tâmaras em todos os lugares, as tamareiras, ele se alimentava disso. Outras características de João: ele não cortava o cabelo, e ele não fazia barba de jeito nenhum. A gente vê as imagens de São João bonitinho assim, mas ele tinha um cabelão enorme e a barba enorme também, porque os judeus por ali todos têm muita barba, todos os homens são barbudos assim, né? Tem barba. Ele parecia um bichinho andando ali pelo deserto, né? Além das suas vestes, que eram vestes pele de camelo, cintos e etc, né? Só que João, ele era extremamente famoso, todo mundo conhecia João. Vejam que o Evangelho diz isso, diz assim que as pessoas vinham, moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. A pregação de João era sempre uma pregação dura. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário. E era duro com todos os grupos. Quando os fariseus e os saduceus vinham para se batizar, e os saduceus e os fariseus eram os grupos mais santos do povo de Israel, ele chamava eles de cobras venenosas. Quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira de Deus? Vocês acham que vocês vão fugir da ira de Deus? Vocês dizem que tem a lei, que tem a verdade, que vocês são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. E se preparam, porque o machado já está na raiz da árvore. Ele vai cortar vocês e vai jogar no fogo que não se apaga. Era assim que João falava. E a sua fala era sempre muito forte, muito decidido. Tanto que o rei Herodes ouvia João e gostava de ouvir João Batista. O ministério de João termina e começa o ministério de Jesus. Mas quem era João basicamente? Ele era o endereço de Deus, como Dom Bonifácio costumava dizer, né? Ele era alguém que você olhava e você via o céu. Ele era penitente, fazia penitência. Ele era um homem extremo de oração, de meditação, de amor a Deus, de desapego total das coisas do mundo. Ele se entregava totalmente a Deus, de tal forma que as pessoas olhavam para ele e a sua pregação e a sua vida eram sincronizadas, de tal maneira que eles olhavam para João e viam: ele é a cara de Deus, ele é a cara do Messias. Tanto que os discípulos foram lá perguntar: escuta, você mesmo, é você o Messias que a gente está esperando, ou ainda vai vir outro? E João dizia: eu não sou o Messias, ele virá depois de mim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. João dizia: eu não sou o Messias virá. João era então o rosto de Deus, o rosto de Cristo. Só que como hoje é o segundo domingo do Advento e o tema é justamente a conversão, a gente também precisa ser o rosto de Deus, o rosto de Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente e pensar no céu. Mas infelizmente a maioria de nós, por não sermos convertidos totalmente, nós somos a cara do mundo. A gente olha para as nossas mulheres, algumas delas, né? Não todas, né? Olha para elas e elas são a cara da riqueza. Bolsa de marca, sapato de marca, calça de marca, blusa de marca, cabelo de marca, tintura de marca, maquiagem de marca, tudo de marca. Ela é a cara do mundo.
Olha para ela e já dá para você fazer assim uma lista de quantas lojas famosas e internacionais ela carrega em cima dela. Outros são conhecidos pelo... Quem é aquele homem que vai lá na igreja? É aquele do carrão que para lá na frente da igreja, né? Ele é a cara da BMW, ele é a cara da Toyota, ele é a cara de não sei o quê. Isso quando não passam a comparar ou definir a gente como: quem é aquela pessoa? Não, aquele é o ladrão que roubou tal coisa, não sei o quê. Não, quem é aquele? Aquele é o adúltero que traiu a mulher dele e trocou por uma outra novinha. Não, aquele é aquele homem bagunceiro, briguento, fofoqueiro. Aquele é o patrão que esculhamba com todos os seus funcionários. Ou então, quem é ele? Ele é o funcionário que mata serviço, que leva atestado falso, que não sei o quê. Isso é terrível. Porque o que é a conversão? A conversão é quando nós somos tranquilamente identificados com Cristo. Quando as pessoas olham para a gente e veem Deus. Se nós não nos convertermos, vai acontecer conosco a mesma coisa que João disse aqui. Toda árvore que não der bom fruto, se você não dá o fruto do céu, você será cortada e jogada no fogo. Um fogo que não se apaga. Será recolhido como a palha do celeiro e jogada no fogo, e um fogo que não se apaga. Então nós somos chamados à conversão, porque somente convertidos nós podemos mostrar o rosto de Deus, o rosto do céu. Porque infelizmente é assim. Se a gente não é convertido e não mostra o rosto do céu, naturalmente a gente é a cara do inferno, infelizmente.